Professor, na aula 148 seria começar a nos ensinar como absorver o mito cristão, já que ele é diferente dos outros mitos salvíficos, pois o personagem é o próprio verbo encarnado. Infelizmente, o remédio para as lombrigas não permitiu que o senhor continuasse aquela exposição. Poderia comentar algo mais sobre o assunto? E ainda vou voltar a isso em outras aulas. Mas é claro que se você pegar a galeria inteira dos mitos salvíficos, você verá que alguns são claramente histórias inventadas. Isso, como aquelas que Platão conta, o mito da caverna, o mito de Er, onde, através de uma narrativa, ele está pretendendo ilustrar alguma visão, alguma intuição que ele teve, que as suas capacidades de exposição doutrinal, teorética, não alcançam. Então ele dá sob a forma compactada de um mito. Mas em outros casos, o mito aconteceu realmente. Tá certo? Este é o caso, por exemplo, a vida do Buda é assim, quer dizer, um personagem que realmente existiu e de tal modo que a biografia dele, ela compõe, vamos dizer, o mito budista. A vida de Maomé, a mesma coisa, certo? A vida do profeta islâmico também é uma história real. E a história do Cristo também é história real. Quer dizer, a diferença específica que existe no caso é que a vida do Cristo continua. Então, a história, sobretudo a história dos milagres e das revelações sucessivas, continua a história do Cristo, ao passo que a do Buda terminou e você só tem aquele material ali. Claro, você pode ter um ou outro místico budista que acrescentou alguma coisa, mas não se incorpora canonicamente na coisa. Não é a continuidade formal da mesma história. Certo? Então, outra coisa, essa história que continua, ela foi prometida e anunciada pelo próprio Cristo. Ele diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos, e onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei lá. Quer dizer, é uma ação que continua. Tá certo? E se alguém não gosta disso, então estuda um pouco a vida do Padre Pio, você vai ver a ação divina continuando no mundo. Tá certo? Então esta é realmente a diferença específica. O mito cristão é aquele no qual nós ainda estamos vivendo. Tá certo? E o fato de que as pessoas interpretem, por exemplo, a história contemporânea em termos do Apocalipse, mostra exatamente isso, né? Quer dizer, o cristianismo ainda é o grande quadro de referência que dá pelo menos um esboço de sentido da história e à luz do qual nós tentamos entender o que está acontecendo. Mais ainda, se você for estudar toda a história do movimento revolucionário, você verá que todo o movimento revolucionário inteiro, desde suas primeiras manifestações, ele não é senão uma sombra do mito cristão. Não, simplesmente, a mentalidade revolucionária seria impossível sem o cristianismo. Ela é um fenômeno especificamente cristão. Né? Nós podemos dizer que a primeira eclosão do movimento revolucionário aparece no século, com certeza, século 3 ou 4, acho que é 4. O movimento donatista, né? Que era o sujeito, era um africano que ele achava que aqueles que tinham abandonado a fé sob ameaça, que na época ser cristão era um crime, podia ser punido com a morte, então muitos abjuravam, mas abjuravam só da boca para fora, depois voltavam. Ele achava que essas pessoas não podiam ser aceitas. Tá certo? Era um camarada de um rigorismo extremo e que queria instaurar, né, o reino da perfeição cristã a ferro e fogo, e em nome disso já saiu matando um bocado de gente. Então, é claro que isso foi o primeiro movimento revolucionário, vamos dizer, sem uma ideologia elaborada, tá certo? Mas os elementos já estão dados ali, quer dizer, um projeto futuro de sociedade perfeita e a ser realizada mediante a concentração do poder na mão dele. Então eu não sei, eu não tenho ainda ideia da influência, do legado desse movimento donatista para os movimentos revolucionários posteriores, mas esquematicamente aquilo já era um movimento revolucionário. Ora, isso é absolutamente impensável fora do contexto apocalíptico cristão, né? Fora da expectativa da segunda vinda do Cristo. Né? Você vê que mesmo na perspectiva islâmica, toda a visão que no Islã se tem do fim dos tempos, ela é apenas uma elaboração do mito cristão, diferenciado, recalchutado, mas é essencialmente o mesmo mito, então ele não precisa de outros critérios de interpretação. Sendo que no caso islâmico não surge
o movimento revolucionário como entidade diferenciada, porque o próprio Islã já incorpora esta possibilidade na medida em que ele também é um projeto de poder mundializado a ser realizado pela concentração do poder. Então, sob esse aspecto, é um movimento revolucionário. No contexto em que apareceu, não era, mas ao longo dos tempos, o seu aspecto revolucionário, ou seja, o seu aspecto de um projeto de poder mundial a ser instalado pela força, vai se tornando cada vez mais nítido. Quer dizer, uma possibilidade que já estava dada dentro dele e que não precisa se realizar como heresia ou como rebelião contra o Islã, como no caso dos movimentos cristãos revolucionários dentro do cristianismo acontece. Porque o Islã já incorpora, né? Ele tem, de certo modo, a vacina contra o movimento revolucionário na medida em que ele tem a capacidade de incorporá-lo, ao passo que o cristianismo não tem. No cristianismo, todos os movimentos revolucionários serão necessariamente heréticos, na medida em que assumem por si mesmo a função que cabe ao Cristo no juízo final.